Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai falar um assunto muito bom e muito interessante. Olha só, ele é fácil de ser entendido. Tudo bem? Então, a gente vai falar de simetria de translação, rotação e reflexão. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente está falando isso, um exemplo, translação. A gente tem um objeto, tá? A gente pode movimentar ele de um lado para o outro, ou seja, ele vai no mesmo sentido de um lado ao outro. Já a rotação, a gente só ia lembrar um relógio. O relógio ele vai no sentido horário, certo? Mas também tem a parte geométrica, ela vai no sentido anti-horário. E aí nós temos os graus de 90, 180, 270 e 360 graus. Ou seja, nós estamos falando da rotação. Nós também temos a reflexão, ou seja, o espelho. O que tem de um lado está do outro, tá? Então a gente aí vai falar de coisas simples, fácil de ser entendido. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Uma translação é uma simetria que desloca a figura original segundo uma direção, tá? Um sentido e um comprimento. O vetor, que é o que a gente vai falar, tudo bem? As translações conservam a direção e o comprimento do segmento de reta e as amplitudes dos ângulos. Na simetria de translação, a figura desliza sobre uma reta, mantendo-se inalterada, ou seja, ela não mexe, tá? Podemos citar como exemplo de translação um elevador, escada rolante ou até mesmo escorregadores. Então vejamos, quando a gente fala de translação, o elevador é um bom exemplo. Você chega no elevador, né? Clica, ele vai no mesmo sentido, do primeiro, segundo, terceiro andar, ou seja, quantos tiver o prédio. O elevador vai no mesmo sentido, ele está se movendo. Então aquela translação ele vai do mesmo jeito, ele não muda a posição dele. Tudo bem? Quando a gente fala de escada rolante, é só a gente lembrar, quando a gente vai andar no shopping ou algum canto, a escada, ela tem aquele mesmo movimento. O degrau, ele não mexe, ele só muda. Os escorregadores também tá no mesmo sentido. Tudo bem? Então vamos lá. Em todas as translações, se observa que um mesmo elemento se desloca numa determinada direção e sempre paralelo a si próprio. Isto é, sempre numa, tá? Ou nunca roda. Vejamos aí. Observe aí essa figura. O desenho ele está se locomovendo, tá? No sentido paralelo ali, ó. Ele está do mesmo jeito que ele está de um lado, ele vai para o outro. Olha o segundo, o vetor. O vetor aí, ele, com o mesmo sentido, ele se moveu para a direita, com 5 unidades de comprimento e direção, com 1 unidade para baixo. Ou seja, ele só movimentou para a direita, mas continua sendo o mesmo desenho, da mesma posição. Olha esse outro. Nesse triângulo aí, o triângulo se movimentou na linha horizontal, com os mesmos pares ordenados. Ele saiu de um lado para o outro. Ou seja, ele pode ter ido do lado direito para o lado esquerdo, como do lado esquerdo para o lado direito. Então ele tem a mesma movimentação de um lado para o outro. Tá? Assim também como o triângulo A se movimentando para o outro lado, ou seja, para frente. Ele sai do A para o B, mas é o mesmo triângulo. Observem aí. Tá? Os movimentos de translação não mudam a figura, só o deslocamento. Vamos agora falar de simetria
rotacional. Nesse caso da rotação aí, pessoal, é bem fácil, tá? A simetria rotacional ou central acontece, tá? Ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Veja um exemplo abaixo. A figura continua, tá, com o mesmo formato, independentemente de sua posição em uma volta de 360 graus. Ou seja, olhamos o primeiro desenho. Ele fez aí um giro de quê? 90 graus, tá? A gente começa do lado esquerdo para o lado direito na tela. Então ele fez o primeiro movimento, um ângulo de 90 graus. Já o segundo, ele deu meia volta. Então ele fez aí um giro de 180 graus. No terceiro, ele fez 3/4 de uma volta. Ou seja, ele já está aí aos 270 graus. E na quarta figura, uma volta inteira. Ou seja, ele fez um giro de 360 graus. Mas observe, é o mesmo desenho. Ele só fez o giro. Também podemos ver nesses outros, olha aí. O 1 e o 5, ele só mudou de posição, tá? Então observe aí, ó. Cada figura dessa, ele só vai mudando a localização, tá? No primeiro desenho, o 1 e o 5 tá de uma posição. Em cima, aí ele já vai vir, ó. Observe lá que eu botei a setazinha girando. Ele já mudou, ó lá, ó. Mas o desenho continua sendo o mesmo. Ele só está em rotação. No terceiro abaixo, já mudou. Voltando para o lado direito, a outra rotação. Mas o desenho sempre é o mesmo. Ele não muda. Também nós temos aí essa letra F. Nós fizemos uma rotação, como se a gente colocasse ele, tá, de cabeça para cima e botasse ele no inverso, de ponta cabeça. Ou seja, o espelho dele no inverso. Ele fez aí um ângulo de 180 graus, observe. A simetria agora, nós vamos falar da simetria de reflexão. Simetria reflexiva, ou simetria de espelhamento, simetria de imagem, são as mesmas, tá? São espelhadas. É a simetria em relação à reflexão. Dito de outro modo, uma figura que não muda ao ser refletida tem simetria reflexiva. Em 2D, existe uma reta, tá? Ou eixo de simetria. Em 3D, há um plano de simetria. Nesse caso aí, nós vamos ver os dois, tudo bem? Um objeto ou figura que, distinguível de sua imagem transformada, é dito simétrico, ou seja, espelhado. Em conclusão, um eixo de simetria divide a forma ao meio e essas metades devem ser indicadas. Observe aí o primeiro desenho. Observe que a figura está virada para um lado. Na simetria, ou seja, no espelho, ela vai estar virada para o outro. Nesses casos, pessoal, a gente pode olhar bem. A gente fica de frente para o espelho, vê a frente. Se a gente vira o lado o inverso, fica de costa para o espelho, a mesma posição é o que vai apresentar essa figura que nós estamos mostrando agora, tá? Então, quando a gente fala isso, nós estamos falando de reflexão. Tudo bem? Olha aí, essa outra. Naquela, eu peguei o F e coloquei na rotação, ele foi para 180 graus e fez o giro. Nesse aí não. É como se você estivesse de frente com o espelho. Então, simetria, ele vai de um lado ao outro, mas não muda a figura. É como se você ficasse de frente. Lembre-se disso. É um ângulo espelhado. Olha a borboleta.
o que temos na parte de azul, a letra A, B, C e D, se a gente colocar no espelho o lado vermelho, o mesmo sentido. Então observe que não muda nada. Tudo bem? Também temos a parte de baixo aí, ó. Então aí nós estamos falando da parte espelhada. Tudo bem? Então aí agora nós podemos ver um exercitando. Vamos ver e praticar. Como é chamado o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol? Rotação, translação, precessão ou deslocação? Simples, né? Não tem como a gente... não tem como a gente dizer que não tem como saber. O movimento de translação é realizado pela Terra ao redor do Sol. Ele tem uma duração de 365 dias aproximadamente e uma das suas principais consequências é a ocorrência das estações do ano. Tudo bem? Então aí nós temos como translação a letra B. Olha aí o exercitando 2. Qual a duração comumente adotada para o movimento de translação terrestre? 365 dias, 360, 400, 24 horas ou 12 horas? Fácil, né? Não tem como a gente não ver isso aí. A duração do movimento de translação terrestre é de 365 dias. 5 horas e 48 minutos. Pelas convenções internacionais, a duração comumente adotada é de 365 dias. Tudo bem? Então, as horas restantes são agrupadas de 4 em 4 anos, formando aí o ano bissexto. Então, vejamos agora um terceiro exercitando. Examine o esquema. Então, olha aí. Nós temos aí uma figura, tá? O meridiano, que a gente está observando aí, que são essas figuras, essa figura geométrica, fazendo aí uma rotação total, tá? Ela indo do lado horário e anti-horário. O esquema corresponde à inclinação dos raios solares, tá? Ângulos que orientam as 4 estações do ano, aos fusos horários de fragmentação que estabelece as coordenadas geográficas na Terra, a inclinação dos raios solares, condições que determinam os períodos diurno e noturno, aos fusos horários, sistemas que respondem ao movimento da rotação da Terra, aos fusos horários, convenções que determinam os paralelos que cortam a Terra. Aí é simples, né, pessoal? Não tem como a gente dizer que não sabe. O esquema representa aí esfericidade do planeta Terra. É a divisão da circunferência planetária em 24 fusos horários, cada um com 15 graus. Ou seja, a alternativa correta aí é a letra D. Então, pessoal, quando a gente vê que o conteúdo é fácil, a gente consegue aprender com uma facilidade tranquila. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.